Oi gente, tudo bom? Hoje tô aqui depois de muito tempo sem gravar vídeo, eu sei, estou há mais de um ano aí sem gravar vídeo, mas tô aqui justamente pra explicar os motivos pelos quais eu fiquei aí esse tempo inteiro sem gravar. Eu tenho os meus motivos e vou explicar eles aqui nesse vídeo. Mas antes de mais nada, peço que você se inscreva aqui no canal, deem o seu joinha, que é muito importante pro crescimento do canal. E hoje vamos falar sobre ciclos, sobre fim de ciclos, sobre como aceitar bem esses ciclos que se encerram e o quanto as coisas não são assim tão ruins quanto a gente imagina quando um ciclo se fecha. Então, bora lá começar. Por que eu quero falar aí sobre ciclos, sobre o encerramento desses ciclos? Porque agora eu tô vendo uma fase de encerramento de ciclo. Há mais ou menos uns 2 anos atrás, eu voltei para um emprego que eu amava, que era o emprego que eu gostaria de ter ficado há 8 anos atrás. Eu trabalhei 8 anos atrás nessa empresa e saí, pedi pra sair, e aquilo ficou muito na minha cabeça como se fosse uma coisa que não deveria ter sido encerrada, porque depois daquilo aconteceram muitas coisas que não foram muito bacanas na minha vida, pra mim. Então, eu não entendi aquele fim de ciclo como o fim de ciclo. Eu não entendi isso como o final daquilo, eu posterguei aquilo. E por conta de ter postergado, eu acredito que muitas coisas podem ter se atrasado na minha vida, sabe? Muitas coisas podem ter realmente ficado pra trás. Tanto que eu achei que aquilo que ia ser o correto pra minha vida, aquilo que ia dar certo de verdade. E é muito complicado a gente lidar com a nossa mente sabotadora o tempo inteiro, que tá falando pra gente, não, imagina, não acabou não, aquilo era bom. Quando a gente encerra um ciclo, normalmente isso vale pra tudo, tá? Não só pra emprego, mas também vale pra amizade, pra relacionamento. Vamos colocar aqui pra relacionamento, porque eu acho que é onde as pessoas mais se identificam com essa questão. Porque quando a gente tá num relacionamento, a gente tá ali com a pessoa e a gente tem nossos momentos bons com a pessoa, momentos ruins com a pessoa, a gente acaba cansando daquilo, aquilo vai virando uma rotina, a gente vai cansando, aquilo vai se encerrando, vai se desgastando, até o momento que não dá mais pra ir pra frente. Muitas vezes tem como consertar, tem como realmente você tentar de novo, você tentar de formas diferentes, mas muitas vezes não, muitas vezes acabou. E daí quando acaba, você tem aquela primeira sensação de, acabou, ainda bem. Só que vem os momentos posteriores, né? E o que os momentos posteriores fazem com a nossa mente sabotadora? A nossa mente, ela simplesmente fala, não era tão ruim assim. Poxa, eu tava com a pessoa, eu amava aquela pessoa. Pô, é mais fácil, né? Eu conheço os defeitos dela, eu sei as coisas ruins que aconteceram, eu sei como lidar com essas situações ruins. Poxa, aconteceram tantas coisas boas, aquela data que aconteceu tal coisa, todo ano você vai lembrar daquela data, todo ano você vai lembrar de alguma coisa que aconteceu positiva naquele relacionamento. Se você não aprender a fechar esse ciclo, a gente ter lembranças boas sobre as coisas não faz com que a gente queira voltar para as coisas, simplesmente faz com que a gente tenha que entender que aquele momento na nossa vida valeu a pena. Valeu a pena ter tido aquele relacionamento, valeu a pena ter tido aquele trabalho, valeu a pena ter tido aquele ciclo. Só que aquele ciclo não existe mais. Então, os pensamentos positivos, as coisas boas que a gente traz, que fazem a gente sofrer muitas vezes com os términos, é realmente aquelas coisas que você tem que pensar, não, valeu a pena, vamos virar a página, porque realmente valeu a pena o que foi vivido. Porque muitas vezes, e isso eu deveria ter escutado muito minha mãe sempre me fala isso, nunca volte para um lugar onde você já foi feliz de verdade. Não é pra tudo, é óbvio, gente, deve ter gente aí falando, não, mas eu já voltei pro emprego e foi maravilhoso, eu já terminei meu relacionamento e voltei e foi fantástico. Pode acontecer, não significa que não aconteça, mas eu acho que o fato de você não aceitar, muitas vezes, que alguns ciclos se encerram, fazem você voltar para lugares que não são seus, sentimentos que não são mais seus, que não te pertencem mais, que não são mais aquilo que você tem que viver, que não é a vida que você tem que viver. E eu tô aprendendo aos trancos e barrancos isso, porque foi muito difícil essa minha volta. Quando eu voltei para esse emprego que eu amava tanto antes, eu pensei, nossa senhora, eu consegui voltar. E aquela felicidade de, meu Deus do céu, eu consegui, como é que eu posso ter conseguido? Meu Deus do céu, que felicidade. E passei por momentos ali muito bacanas. Só que o final, ele foi muito desgastante. E no final, eu fui percebendo os motivos pelos quais aquele não era mais meu local. Aquele não era mais o meu lugar, entendeu? Não era mais aquilo que eu achava que era anteriormente.
aquilo foi no passado, foi muito bacana, eu tenho lembranças fantásticas, mas passar pela segunda vez pela mesma experiência me fez perceber que, poxa, não, foi legal lá, foi legal naquele momento, agora não é mais, agora não é mais a mesma coisa, eu não sou mais a mesma pessoa que eu era antes. Então, aceitar isso e aceitar as nossas vulnerabilidades, se deu tempo de você sofrer, sabe? Se deu tempo de você pensar, poxa, eu vou ser vulnerável aqui, por que não? Por que eu não vou me permitir sentir, poxa, por que eu voltei? Poxa, por que eu fiz tal coisa errada? A gente tem que se dar esse direito, porque se a gente não se dá esse direito também, você acaba não conseguindo entender os motivos pelos quais você tem que ir pra frente, você tem que andar, você tem que dar o próximo passo. Porque essa vulnerabilidade é que torna a gente humano. Se a gente não tivesse essa vulnerabilidade, se a gente não sofresse, se a gente não sentisse, se a gente não tivesse uma mente consciente e uma mente salvadora, a gente não ia ser humano, sabe? É isso que nos torna especiais. São os nossos sentimentos, são as nossas maneiras de ver o mundo, é isso que torna a gente especial. E eu acho que a partir do momento que você entende isso e tenta ver isso de uma maneira diferente, não pelo prisma estou sofrendo porque acabou, não, de repente não deveria ter acabado, não, de repente eu não deveria ter saído, ou no meu caso eu fui demitida, no meu caso, poxa, fui demitida, eu vou ficar sofrendo por isso até quando? Não tem como modificar o que aconteceu. Isso, eu sabia que a partir do momento que eu tentasse novamente alguma coisa que foi legal no passado, eu poderia me dar mal. Então, eu acho que a gente assumir os nossos BOs, né? A gente assumir as nossas culpas, a gente saber que a gente tentou, a gente fez o máximo, e isso pra mim tá sendo mais, assim, consolador dentro disso tudo. Porque realmente eu sei que eu dei meu máximo. Eu dei, assim, 100% de tudo que eu podia. Tudo que eu podia. Se de repente não foi o suficiente, não tem o que fazer. Era o que eu podia fazer naquele momento. Eu dei 100% de tudo que eu podia fazer naquele momento. Eu sei muito com a consciência limpa a respeito disso, sobre ter dado o meu melhor. Dê o seu melhor, faça tudo que você puder. Mas quando não tiver mais nada que você possa fazer, quando a coisa não tá mais nas suas mãos, quando você não tem mais, quando a escolha não é mais sua, aceita. Aceita, sofre, chora, grita, quebra prato, faz o que você bem quiser, sabe? Se você quiser simplesmente surtar, surta. Mas entenda que você vai surtar e vai passar. Não é tentando voltar no tempo para pensar, eu deveria ter feito isso, eu deveria ter feito aquilo. Isso não vai fazer as coisas mudarem, as coisas vão continuar sendo exatamente do jeito que elas estão agora. Então, dê o seu máximo enquanto você estiver naquele ciclo. Mas quando você perceber que você deu o seu máximo e não funcionava mais, aceita. Aceita que aquilo realmente passou. Não é que não era totalmente pra você, mas que era pra você naquele momento e agora já não é mais. E além disso, aceitar esse fim, aceitar que as coisas vão mudar, que as coisas não vão ser mais como elas eram antes, elas também te ajudam a entender sobre a definição do desistir ou insistir. Às vezes, você já insistiu o suficiente e não é uma desistência. Às vezes, esse fim, essa aceitação não é uma desistência, é simplesmente você se olhar no espelho e falar, não, olha, no meu caso eu falei, Fernanda, você fez tudo que você podia fazer, sabe? Você tá cheia de defeitos, tá cheia de coisas, cheia de dúvidas, cheia de coisas que não são muito legais, eu tenho defeitos, tenho qualidades como qualquer outro ser humano, mas eu fiz o que eu podia e não tá mais nas minhas mãos, não tá mais nas minhas mãos. E entender isso é o que faz a gente conseguir ir pra frente. Porque entender isso é você saber que você é humana, você tem suas falhas, mas que você tentou. E se você tentou, quer dizer que aquilo realmente tem que ficar no local onde ele tá. Guarda as lembranças boas, guarda as coisas bonitas que aconteceram naquele momento, naqueles momentos, naqueles anos, naquela situação, e guarda um lugarzinho no seu coração, mas lembra, vai vir outros momentos muito melhores de repente. Ou de repente até não melhores, mas totalmente diferentes. E você aproveitar a diferença, essas diferenças, sabe? Sobre um local diferente de trabalho, um relacionamento diferente, uma amizade diferente. É tão bom, isso tudo agrega tanto pra gente e a gente resiste tanto à mudança que a gente deveria simplesmente deixar fluir. Pra que resistir a mudanças? As mudanças estão aí, elas vão acontecer o tempo inteiro, quer você queira, quer não.
Então, não resista tanto às mudanças. Deixa as coisas fluírem. E a partir do momento que você deixar as coisas fluírem, você vai ver que a sua vida vai simplesmente andar. Bem, gente, era isso que eu queria falar com vocês hoje sobre essa questão, sobre o fato de ter sido demitida aí do último local que eu trabalhei, que realmente foi uma coisa muito dolorosa pra mim, mas que eu tô aprendendo a aceitar da maneira que eu tô falando pra vocês agora. Aceitar aos poucos, aceitar que realmente as coisas tiveram que ser do jeito que elas tiveram que ser e que eu dei o meu máximo. E se você gostou, não esquece de dar o seu joinha aqui embaixo e até o próximo vídeo.